Olá, amigos. O papo hoje é sobre precocidade. A raça Nelore é precoce? Você sabe o que é precocidade na metodologia Epemuras? Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a equipe Brasil com Z, com Gustavo Costa, nosso estagiário Fábio Campos e aqui o meu amigo zootecnista Guilherme Costa. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que é tão utilizado no dia a dia em gado de corte, não é, Guilherme? Isso aí, William. Vamos lá falar sobre precocidade no Nelore. William, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, antes da tua pergunta, a gente falou no título, a raça Nelore é precoce, porque o Nelore é a raça mais representativa no Brasil. Porém, os conceitos que nós estaremos abordando por aqui, serve aí para qualquer raça de corte, né? Vamos falando mais em raça de corte mesmo. É justamente sobre essa pergunta, William. O que é precocidade no gado? Olha só, o termo precocidade pode estar, né, na maioria das vezes está se referindo à precocidade em acabamento de carcaça, que é o acúmulo de espessura de gordura subcutânea, espessura, né, de gordura de acabamento. Porém, também é utilizado para falarmos de precocidade sexual. E o Frias, né, um zootecnista que contribuiu muito aí na parte de melhoramento no país, falava ainda de uma terceira precocidade, que seria a precocidade em crescimento, pensando aí na curva de crescimento. Então podemos estar falando aí de precocidade em acabamento, precocidade sexual e precocidade em crescimento. Lembrando que precocidade em acabamento e precocidade sexual tem uma correlação grande, né, Guilherme? Intimamente ligadas, né, William? Porque os hormônios sexuais são lipogênicos, né? É isso aí. Então eles dependem aí desse gatilho da gordura para a Exatamente. fêmea começar a ciclar e aí ter capacidade de conceber, né, Isso Guilherme? aí. E a precocidade no Epemuras, William? O P do Epemuras? O P no Epemuras, ele está relacionado diretamente à proporção de profundidade de costelas em relação à altura de membros. São aqueles animais, vamos dizer assim, mais perto do chão, considerados mais precoces, e aqueles animais chamados aí os caneludos, os pernalta, os tardios, que vão receber uma menor nota de precocidade. E essa precocidade visual, medida de maneira muito simples, baseada em proporções corporais, portanto diminui a subjetividade, né? Esse é o grande mérito do Epemuras. Essa precocidade tem uma correlação genética com a precocidade de acabamento mensurada por ultrassonografia. Essa correlação genética é mais ou menos 0,42, que é considerado de média alta, ou seja, se eu estiver selecionando por acabamento de carcaça medida por ultrassom, eu vou ter uma resposta correlacionada no biotipo precoce e vice-versa. Não são exatamente as mesmas coisas, né? A gente tem indivíduos, como nós já citamos aqui, né? O caldo negro, que é grandão, mas tem uma boa precocidade de acabamento por ultrassonografia, mas não tem o biotipo precoce. E temos o macuni do salto, por exemplo, que é um biotipo precoce, mas não dá tanta terminação. Via de regra, a tendência é selecionar por uma e obter resposta correlacionada à outra. Mas existem exceções aí, principalmente dentro dos zebuínos, que são raças selecionadas há menos tempo, né, Guilherme? Isso aí, William. Dentro das raças taurinas, né? Essas condições, né? Essa já é bem estabelecida, né? Isso aí, fica mais evidente, Sim, né? a resposta é mais clara. Agora eu queria perguntar para o Guilherme, William. A gente já teve o material de estrutura, já foi explicado, já tem o vídeo, já tem o podcast de estrutura. E o biotipo do animal é justamente essa relação do E com o P, da estrutura da precocidade, né? Como que é essa relação dentro do Epemuras, Guilherme? Como que a gente mensura isso? Se ele é precoce, se ele é equilibrado, se ele é tardio? Dentro do Epemuras, na descrição do animal, a segunda dimensão, né? O E é a primeira e o P é a segunda. E maior que P, o animal representa um animal tardio. P e o E sendo iguais, o animal é de um biotipo equilibrado.
E quando o P é maior do que o E, é porque se trata de um animal precoce. Na verdade, então, o E e o P são baseados em proporções corporais e eles juntos dão a visão lateral do indivíduo, a visão bidimensional, vamos dizer assim. Como os scores variam basicamente em animais adultos de 3 a 6, a gente pode citar aí, vamos dizer assim, que o animal 6 de estrutura, 3 ou 4 de precocidade é o levantadão tardio. Exatamente. Já o animal 4 de estrutura, 5 de precocidade ou 6 de precocidade caracteriza o biotipo precoce. E o animal 5,6 aí talvez seja as proporções que estão mais apropriadas à maioria dos sistemas de produção praticados no Brasil. Já a terceira dimensão, Guilherme, aí é assunto para o próximo podcast aí, onde a gente vai estar falando da musculosidade aí da terceira dimensão no desenho. Porque agora, quando a gente fala de precocidade, nós estamos falando de profundidade de costelas. O arqueamento de costelas e o volume de massas musculares, aí a gente vai estar falando aí de musculosidade, a terceira dimensão do desenho, já que o Epemuras passa o retrato falado, mas isso é papo para a próxima coluna. Bom, então, agora que já foi comentado no início sobre as fêmeas, eu queria tocar um ponto nos machos. Pensando que os nossos sistemas de produção no Brasil ainda são desafiadores, a gente ainda tem alguns passos que não são apropriados, vamos dizer assim, para o caminhar do animal. Mantendo a estrutura e aumentando a precocidade, a gente não aumenta os riscos dos nossos touros? Peraí, Fábio, primeiro a gente está pegando um mito aí de que bicho tem que ser pernudo para pular pau, porque pasto é sujo. Não é por aí não. É obviamente que quando a gente abaixa o gado, a gente está colocando aí o umbigo, falando do umbigo, o conjunto umbigo-bainha prepúcio mais perto do chão. E aí animais de umbigo mais penduloso aí são perigosos, vamos dizer assim. Por isso que as características aí ligadas ao Epemuras, além de estrutura, precocidade e musculosidade que está relacionada à carcaça, a gente busca características funcionais ligadas ao padrão racial, avaliando umbigo, raça, aprumos, sexualidade. Isso vai ser abordado para frente. Mas respondendo a tua pergunta direta aí, se o animal está mais perto do chão, mas tem um umbigo, né, corrigido, aí, a bainha bem direcionada, não vamos ter problema nenhum. E essa história de que vamos pensar que numa pastagem mais suja, numa menor oferta, num ambiente mais desafiador, aí que a gente não pode ter um porte grande mesmo. Porque se for para terminar pasto, esse bicho demora para acabar. Principalmente hoje que não se castra, né? A grande maioria dos machos, eles terminam inteiro. E aí para terminar pasto desse jeito, um bicho tardio, é mais complicado. Então a gente não pode descuidar do biotipo, não pode ser pernaltão não, tá? Mais uma vez, ninguém quer o baixotinho também, a bolinha de gordura. A grande virtude aí tá no equilíbrio, tá no meio. Exatamente. O caminho do meio. É isso aí. Ô William, mas tenho observado algumas discussões que colocam exatamente que, ao contrário dessa linha de raciocínio, que os animais de perna mais curta, vamos dizer assim, eles têm um gasto energético muito maior, porque as dificuldades nesses pastos, para eles caminharem, naturalmente já são mais desafiadoras. Qual é a coerência disso? Como a gente pode... Fábio, olha, amigos, eu digo que eu nunca vi nenhum trabalho científico que comprove isso. Geralmente, o animal mais precoce, ele tem mais capacidade de acúmulo de gordura, ou seja, ele se mantém em melhor condição corporal, e essa condição corporal é fundamental. Não é condição corporal, o próprio nível de acabamento de carcaça, né, para ele chegar ao ponto de ir para o abate. Se ele for tardio, amigo, ele não chega. Agora, tem discussões aí em mídias sociais e tudo mais que a turma radicaliza, né? Tá achando que tá querendo criar anãozinho também. Tá tudo errado. O que tá fora é o pernalta, mas ninguém quer o anãozinho, ninguém quer transformar o Nelore no bichinho pata curta, desse tamanho, colado ao chão. Não é assim também. Agora, o tardião, amigo, esse aí a gente vai ver um prejuízo nos machos, mas reforçando aqui, falamos no podcast anterior,
mas nós não temos uma linha de seleção materna e paterna. Se a gente transferir isso para fêmea grande, mais complicado para melhorar, né, para se manter em boa condição corporal e ser eficiente do ponto de vista reprodutivo. Então não pode ser muito grande, não. Agora, sem exagero, né, gente? Não interpreta de forma radical. Exatamente em relação às fêmeas, William, há quem diga que o que tornou possível a precocidade nas fêmeas, a questão das precocinhas, dos desafios, foi a questão nutricional só. Ó, aí é o título provocativo, primeiro, né? O título é A Raça Nelore é Precoce? Olha, é evidente que o gado zebuíno, né, o Nelore, melhorou muito em precocidade. Eu estou chegando, faço 52 anos esse ano, e venho de uma família que cria, desde que me conheço por gente. Lá atrás, amigo, a fêmea Nelore era comum conceber com 3 anos de idade, cara. Parir com 4 anos de idade. Aí, de repente, a gente acompanhou uma evolução grande na taxa de desfrute no Brasil, muito em consequência já do melhora do sistema de produção, e essas fêmeas, assim, conceber com 24 meses virou obrigação para qualquer pecuária mais eficiente. E hoje tem aí, né, eu digo hoje, falando que no meu mestrado em Pirassununga, em 1998, 99, eu acompanhei os trabalhos de pesquisa em precocidade sexual com o gado da CFM, que era o desafio da precocidade sexual, o PP14, né, a primeira DEP de precocidade que saiu, pesquisa do professor Joanir, né, o professor Hélia, junto, obviamente, com o professor Bento e toda a equipe do GMA da USP Pirassununga. E já naquela época foi identificado que a variabilidade era grande. Tá? O que a gente já usava na busca da seleção para precocidade? O perímetro escrotal, que é um indicador. Ok? Porém, existiam animais que também fugiam um pouco essa regra, que a correlação é positiva. Melhor perímetro em idade precoce, uma correlação com precocidade sexual também nas fêmeas. Porém, nessa época, tinha um touro, filho do Faulade até, chamava, né? Tietê, CFM Tietê. Esse cara vinha da linhagem Golias, né? Faulade é um filho direto do Golias, e era muito precoce. E nós tínhamos um touro lá, que foi muito usado na CFM, vinha do rebanho do IZ, chama Genético, né? Chamava também, né? Um filho do Gin. E o Genético tinha muita DEP de perímetro escrotal, porém as filhas não emprenhavam precocemente, ou seja, a variabilidade era muito grande e continua sendo grande, e a partir do momento que a gente começou a selecionar para precocidade, identificando linhagens mais precoces, nós fomos avançando muito nessa linha. Mas é só com trato para chegar em precocidade? Falando no desafio de precoce, né, Guilherme? A gente ouve muito isso. Não tem almoço de graça. Para emprenhar precocemente, a gente precisa ter um mínimo de sistema de produção. Pensando em desmamar pesado, uma das características mais correlacionadas com a probabilidade de prenhez precoce é a data juliana de nascimento, ou seja, a fêmea do cedo tem muito mais chance de conceber do que a fêmea do tarde. Em outro ponto é que tem sim que dá um suplemento bom na recria, aí variam, né, as suplementações, desde gente que dá um proteinado, né, um proteico energético, até 0,5% do peso vivo já em concentrado, ou mesmo sequestra, desmama durante o período da seca, e aí tem um animal mais preparado para conceber, e aí essa suplementação não para por aí. A partir do momento que essa res está parindo precoce e crescendo e tendo que amamentar um bezerro e reconceber, aí ela requer mais cuidados, né? Se a primípara já é um gargalo, pensando em qualquer fazenda de corte, o desafio, né, de manter ela bem em boa condição corporal para reconceber, imagina a precocinha. E aí tem gente que me pergunta assim, mas vale a pena a precocidade sexual? Que eu digo assim, faz conta. Vai custar um pouco para você manter essa res, né, emprenhar ela cedo e fazer com que ela reconceba, e aí tem que fazer conta se o bezerro que ela vai gerar a mais aí
justifica, que não é um bezerro a mais em todo lote desafiado. Desafia todo lote, a gente tem aí um percentual X de prenhez. Resumindo, tem que tomar cuidado. Precocidade virou um termo muito banalizado, aí todo criador de Nelore, pensando na pecuária seletiva, fala que o rebanho dele é precoce. Muitos não são, é só na boia mesmo. Agora muita gente faz a coisa certa, dá um ambiente adequado e conseguem altos níveis de concepção de precoce e continuam tendo uma boa reconcepção. Lembrando que aí a gente pega essa categoria improdutiva na fazenda, então, nessa fase de recria de fêmea, e torna ela produtiva. O desfrute de uma propriedade fica muito maior, né? Então, vale aí fazer conta. Um outro ponto, né, Guilherme, é que cada vez mais nós temos uma consorciação aí entre agricultura e pecuária. E aí a gente tem pastagem de inverno, né, que ajudam muito aí nessa recria, a gente ter um bom manejo ainda baseado em pasto para conceber esses animais. E tem muitos rebanhos que a pasto mesmo, com uma suplementação normal aí, conseguem bons níveis. Essa prosa é boa porque ela é polêmica, é complexa. Fala um pouco aí vocês podem provocar um pouco mais aí, Fábio e Gustavo também, porque a gente acompanha muito esse tipo de discussão nas mídias sociais e muitas vezes a gente não interage até por tempo mesmo, mas... E por se pensar também, né, William? Se hoje é uma tendência que cada vez mais abatermos boi mais jovem, né, com 22 meses, com 18 meses em alguns casos, 24 meses, por que não a fêmea também já entrar no serviço mais cedo, né? A correlação, se eu abato um animal mais jovem, assim a fêmea também teria de reconceber mais jovem. A coisa acho que está caminhando nesse sentido, é que como a gente tem estação de monta definida, né, ou emprenha na estação, ou na época que, enfim, falando aí coisa de 20 anos atrás, e até eu preconizei isso no começo, a gente fazia também uma estação de outono nas precoces. Então, quando você não tinha a possibilidade de desafiar super precoce, a gente tardava um pouco mais a iniciar esse desafio das novilhotas e concebia elas então no outono. Porém, aí a gente pulava a estação seguinte e ela entrava na outra estação sem o bezerro ao pé. Olha, eu já não acho isso legal, ou a gente parte realmente para ter competência de emprenhar precoce ou passa para a estação seguinte. Hoje, o meu ponto de vista é esse, não preconizo para ninguém aí essa estação de outono. Um outro ponto que eu queria, estou falando até demais aqui, né? Vamos interagir mais aqui, mas um ponto que eu queria abordar aqui é com relação a... Nossa, até perdi o rumo aqui. Fiz a introdução tão grande, deu uma perdida no rumo. Lembrei. É o aproveitamento do bezerro dessa precocinha. Eu já vi rebanhos também que descuidam muito dessa precocinha aí no início, e quando ela pare muito tarde, você deixa... o problema desse desafio de outono era o bezerro mal nascido, sabe? E mesmo quando você pega assim e fala, eu não tenho competência de trabalhar o desafio precoce no início de estação e vou deixando para o fim, e aí a hora que vem nos rebanhos aí, o nascimento das precocinhas é tudo janeiro, fevereiro, ou seja, é o bezerro mal nascido. E aí eu fico com dificuldade em aproveitar o produto da precocinha. Exato. Sabe que eu acompanhei até, teve um trabalho do Baldi esses tempos atrás, do Fernando Baldi, né, pesquisador da NCP, foi contemporâneo da gente aí também no doutorado, hoje tem se destacado muito, né, na produção científica aí, em temas genômicos e avaliações de DEPs genômicas, enfim. E era um ensaio que estava falando um pouquinho da performance das filhas das precocinhas, que teoricamente são animais geneticamente superiores para essa característica, porém
por conta do ambiente, data juliana de nascimento, nascendo mais tarde, muitas vezes elas não têm um nível de concepção conforme a gente gostaria. Entende que aí a gente não dá sequência para um trabalho? Olha como a coisa é complexa e importante, então, de ser conversada, e importante de ser definido a estratégia dentro da fazenda. E o grande barato da zootecnia aqui, nós estamos entre 4 zootecnistas aqui, conversando com criadores, com técnicos, né, seja veterinários, agrônomos, técnicos agrícolas, enfim, gente que atua no campo, é que nessa linha aí não tem receita de bolo. A gente tem que conhecer a propriedade, a aptidão da propriedade e aplicar a tecnologia adequada, porque nem sempre o máximo produtivo é o melhor resultado financeiro. Bom, e para encerrar aqui uma última pergunta, e até retornando no tema sobre a raça Nelore, ela é precoce? Guilherme, qual é a sua visão em comparação do Nelore a outras raças? Ela é precoce? A gente precisa buscar nela melhorar a precocidade no biotipo ou as precocidades, como ditas no início, fisiológicas? Hoje, em relação às raças mais raças de corte, que no caso do leite, não acho que a comparação foge um pouquinho, eu vejo o Nelore como uma raça que a precocidade tem sido implantada e tem sido selecionada com eficiência, então ela está se equiparando a outras raças que já têm uma seleção mais antiga para isso. E eu acho que é no conjunto de tudo que a gente deve buscar essa precocidade no Nelore, não só por um ponto, para não ter aquela discrepância, por exemplo, do caldo negro e do Macuni e do Salto, mas junto a gente pode caminhar pelo caminho do meio, que ele vai ser mais satisfatório. Reforçando a tua pergunta também, fisiológica ou biotipo, ou, na verdade, isso é tudo correlacionado. A gente tem a ultrassonografia que mede de maneira mais objetiva a composição dos diferentes tecidos, músculo, gordura, que compõem o peso da carcaça do animal, porém ela tem correlação com o biotipo, mas não seleciona necessariamente para o biotipo. Então são avaliações complementares. Vamos avaliar para a composição de tecidos, o ultrassom é muito eficiente. Vamos selecionar para biotipo, aí a gente tem que trabalhar com scores visuais. E quando a gente trabalha com essas características de forma simultânea, o resultado, aí sim, é mais positivo ainda. Agora, o Nelore, ele é precoce sim, vamos dizer, ele tem variabilidade para isso, assim como tem encarado outros desafios. Com a variabilidade genética de biotipos, né, a variabilidade que a gente tem como um todo, basta definir o rumo e medir, porque aí a gente tem subsídio para selecionar e a raça vai responder. Lembrando que tanto a precocidade medida por ultrassom como a precocidade em biotipo avaliada pelo Epemuras tem uma heredabilidade de média alta, ou seja, ela responde à seleção. Defina o que você quer e aí vamos chegar a este objetivo com mais eficiência, utilizando as ferramentas corretas. É isso aí. Vamos que vamos, né, Guilherme? Vamos que vamos, William. Boa.